Candidato, o senhor já começou o debate defendendo mais investimentos na educação. Quando o senhor oficializou sua candidatura, o senhor falou que o investimento em educação deve chegar a 10% do PIB no eventual governo seu, 10% do PIB também para as Forças Armadas, hoje mal chega a 2%, educação em torno de 6%. E o senhor falou que vai aumentar os 31 mil quilômetros de ferrovias no país para 150 mil quilômetros de ferrovias. Isso além de baixar a carga tributária. E aí eu volto à questão da minha primeira pergunta do déficit fiscal. Como é que o senhor pretende fazer tudo isso nessa situação em que temos hoje o déficit, se não uma das maiores, um dos maiores, o maior problema da economia brasileira? Perfeito. O que eu tenho a dizer à nação brasileira é que essa crise é uma crise mentirosa. Nós vamos entrar com a auditoria da dívida pública, vamos pegar a fundo os sonegadores, porque nós temos hoje 400 bilhões de sonegadores. Desses sonegadores nós temos banqueiros, nós temos emissoras, nós temos diversos sonegadores. Dinheiro é o que mais tem. Renúncias fiscais, que chega quase no montante de 300 bilhões, passa de 300 bilhões, e é verdadeiramente isso. Nós vamos investir em educação? Sim. Os profissionais de educação hoje, um piso salarial do professor da educação hoje está em R$ 2.500, não chega a R$ 2.500, R$ 2.455. Enquanto a partir de um parlamentar está recebendo aí R$ 33 mil. Então, existe um erro, existe um equívoco. E outra, quando nós estamos falando de abaixar os tributos, os impostos, quando nós temos algo que se fala a linha de curva de Laffer, você vai observar que nenhum economista toca sobre o assunto. Então, quando nós abaixamos e reduzimos os tributos, a receita automaticamente vai aumentar. Isso é uma lógica. Isso aí foi adotado nos Estados Unidos, foi adotado em todos os países que estão em grande potência. E quando você abaixa juros, alguns podem falar, o consumo vai aumentar e, paralelo ao consumo aumentando, vai aumentar a inflação. É mentira, mentira. Tanto é mentira que os Estados Unidos hoje é um dos países que tem quem mais consome no mundo é os Estados Unidos, e vamos ver a taxa de juros e vamos ver a inflação dos Estados Unidos. E por que aqui no Brasil não vai dar certo? Vai dar certo, vai dar certo. Candidato Boulos, seu comentário. Olha, o problema do Brasil não é falta de dinheiro. O Brasil é a 8ª economia do mundo, nós não somos um país pobre. Dinheiro tem, o problema é que ele está profundamente mal distribuído e numa economia, numa forma de organização da sociedade cheio de privilégios. Nós vamos tomar 3 medidas. Primeiro, enfrentar o bolsa banqueiro, com essa dívida pública, com juros escorchantes, que são entre os maiores do mundo. Segundo, o Bolsa Empresário, 280 bilhões só em desonerações fiscais nesse ano para grandes empresários, sem contrapartida de emprego. E terceiro, uma reforma tributária progressiva, porque não é justo que o dono do Bradesco, que o dono do Itaú, pague menos imposto que o trabalhador brasileiro. Se a gente tiver coragem de mexer nos privilégios, encontra o dinheiro para fazer investimento público. Nós temos. Povo brasileiro, eu quero dizer que existe no nosso plano uma política pública com gestão. O grande problema é que não tem gestão e a corrupção está instaurada no nosso país. Essa que é a verdade. O cenário político, o Congresso Nacional, uma verdadeira corrupção e um mar de lama. Então, solução é o que mais existe. Vou dar alguns exemplos. Vou dar um exemplo aqui rápido, onde nós podemos falar tanto da educação, como eu posso ir para a área da saúde. Na área da saúde, o Ministério da Saúde, ele deixou de aplicar 174 bilhões na saúde do nosso país num período de 10 anos. O que está acontecendo? Gestão. Assim é a educação. Nós tivemos as nossas crianças agora, elas colocam ali no ensino básico, fundamental, 35 bilhões. Nas universidades, 75 bilhões. Por que não chega no final, na reta final? Por causa de gestão e por causa de políticos corruptos que estão instaurados no nosso país. E nós vamos pegar eles, para a honra e glória do Senhor Jesus.